Estamos no começo de um ano novo, graças ao nosso bom Deus, né? 2016. E neste ano novo, a gente começa a pensar coisas, começa a rever todo o nosso passado, a pensar no nosso futuro, ao que a gente pode melhorar, ao que a gente tem que corrigir. E essa mensagem de hoje tem como tema uma entrega total. E essa entrega total, irmãos, só pode ser feita aquele que é o mantenedor das nossas vidas, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa noite, sobre essa palavra, esses textos que lemos. Nós lemos aqui, nesses versículos, sobre a profetisa Ana. Talvez muitos de nós nunca ouvimos falar nessa profetisa. Muitos nem sabem que ela existe. Só que ela tem uma mensagem para nos trazer nessa noite. A vida dela tem uma mensagem para nos trazer nessa noite. E é isso que o autor desse livro, Lucas, ele percebeu na vida dessa mulher. Uma coisa de especial que tem na vida dela, porque nenhum outro autor no Novo Testamento fala dessa profetisa Ana. Somente no livro de Lucas vocês vão encontrar a respeito da profetisa Ana. O nome dela aparece apenas uma vez, e é nesse livro. E esse exemplo, irmãos, é um nobre exemplo de vida que a gente tem que se inspirar e tem que seguir, porque ele tem muito aprendizado para as nossas vidas. E quem ela era? Como a gente leu no versículo 37 no começo, ela era uma viúva de quase 84 anos. E apesar de ser uma senhora, foi uma atitude que ela tomou na juventude que tornou tão especial a vida dessa profetisa. Sua história envolve os primeiros lances da vida de Jesus: o nascimento, a circuncisão e a apresentação no templo. É da vida dessa mulher que a gente tira algumas lições para a nossa vida hoje. Ana é um exemplo vivo de entrega total. Essa mulher, ela dedicou sua vida a Deus. Ela entregou inteiramente a Ele e foi grandemente recompensada. Esse texto de Lucas, capítulo 2, versículo 36 ao 38, ele nos ensina que vale a pena entregar-se totalmente a Deus. Mas o que é entregar-se totalmente a Deus? E como a gente pode fazer isso? E nós enxergamos nesse texto, irmãos, 3 características marcantes daqueles que têm sua vida totalmente entregue a Deus. Então a gente vai falar um pouco dessas características. A primeira é aquele que tem sua vida totalmente entregue a Deus, conhece o valor da renúncia. Quem aqui não conhece uma senhora guerreira, lutadora, uma mulher fiel a Deus, que não desiste nunca? Na nossa igreja, eu acho que tem alguns exemplos, né, de mulheres guerreiras, lutadoras, que adoram ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades, que têm um testemunho bonito, são gratas a Deus pela sua vida. Então, a gente conhece, eu tenho certeza que cada um de vocês conhece. E Ana, irmãos, era uma dessas mulheres, uma profetisa fiel. Seu nome significa graça. Era filha de Fanuel, da tribo de Asser. Fazia parte do corpo de obreiros que ministravam no templo em Jerusalém. E ela se dedicava continuamente a serviço de Deus. O versículo 36 nos relata que ela viveu 7 anos com seu marido.
desde que se casara. Ela era uma mulher judia, e as mulheres judias casavam-se provavelmente com 12 anos. Possivelmente, então, fazendo essas contas, Ana ficou viúva quando ela tinha 19 anos. Mas o que na vida de Ana nos chama tanta atenção, o versículo 37 nos responde: era uma viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo. Desde muito cedo, ela foi se dedicar ao Senhor. Uma vida inteira de dedicação a Deus. Tornou a sua vida de dedicação a Deus. Chamou a atenção para o autor Lucas. E por isso que ele quis registrar essa mulher no seu livro. Ana, ela nos deu uma lição, irmãos, de cruz, de renúncia. Era uma senhora fiel e firme a Deus. Em qualquer situação da sua vida, ela estava lá firme. Lucas, ele nos revela que ela tinha 84 anos. E tem alguns autores que até levantam a hipótese que ela poderia ter 105 anos e não 84. Por quê? Porque o 84 eles dizem que foi da sua viuvez, que ela ficou 84 anos viúva. Então há essa hipótese também. Agora imaginem, irmãos, 105 anos ou 84 anos são muitos anos de vida, de renúncia, de entrega total a Deus. Uma vida dedicada a Deus. Essa irmã, ela congregava e trabalhava no templo de Jerusalém há 65 anos. É muito tempo de vida. 65 anos trabalhando para o Senhor, irmãos. E Ana tinha a vida entregue ao Senhor e conhecia o valor da renúncia. Ela fez isso. E quanto a nós, irmãos? E quanto a nós? Tem um texto de Marcos 8, 34 e 35 que diz assim: então Jesus, chamando a si a multidão e os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará. Glória a Deus. São palavras de Jesus, meus irmãos. Esse texto de Marcos, ele foi escrito, provavelmente Ana já não estava mais viva. Só que ela conhecia esse texto. A vida dela era isso, irmãos. Ela nem sonhava que ia ser escrito, mas a vida dela era assim. Essas palavras falavam no coração dela. Ela renunciou a si mesma para viver para Deus. Os leitores de Marcos, eles sabiam que era carregar uma cruz pesada, a cruz romana de 90 quilos. Essa pena era dada aos criminosos mais perigosos daquela época. Os prisioneiros eram obrigados a carregar essa cruz até o madeireiro. Então, isso significava submissão a Roma, submissão ao Império Romano. E Jesus usa essa ilustração, irmãos, da cruz sendo carregada, para demonstrar a submissão e a renúncia exigida a todos os seguidores. Carregar a cruz, meu irmão, é renunciar à nossa vontade, renunciar à nossa vida, renunciar ao nosso eu, para fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente não entende o que é renúncia, mas para que serve isso? Para quê? O que é renunciar a mim mesmo? É ter a sua vida entregue nas mãos daquele, irmãos, que criou a vida, que te deu a vida. Renunciar à própria vida é deixar de pensar em você mesmo. É deixar de pensar no seu comodismo. É deixar de pensar
egoísta. É deixar de pensar só em você. Isso é renúncia. Submissão. Isso é submissão. Carregar a cruz é renunciar à nossa vontade, irmãos. Às vezes a gente está com vontade de ficar em casa, um dia chuvoso, um tempinho fresco. A gente não tem vontade de sair de casa. Mas é renunciar a essa vontade para servir a nosso Deus, a adorar a Ele. Irmãos, mesmo em meio a dificuldades, porque às vezes é fácil adorar a Deus quando está tudo bem, né? Está tudo feliz, tudo está bem na nossa vida. Aí às vezes é até fácil adorar a Deus, agradecer, louvar. Mas Deus, Ele quer ver isso também em meio às dificuldades. Às vezes, nesse ano, no começo desse ano você já falou, eu acho que esse não está mostrando tão promissor, está crise, né? Falta de emprego, coisas acontecendo de ruim. Então, o nosso futuro não está tão promissor. Às vezes, muita gente pensou isso no começo desse ano. Só que Deus, Ele quer ver você adorar Ele nesse momento, irmãos. Adorar o seu nome nesse momento. Cristo, Ele não somente morreu uma morte de cruz, Ele viveu uma vida de cruz. A igreja dele precisa entender isso, irmãos. Nós que somos a igreja de Cristo precisamos entender que Jesus, Ele viveu uma vida de cruz. Você já parou para pensar na importância que tem a renúncia? A importância que tem o peso dessa palavra renúncia? A vida de cruz, irmãos, é quando os interesses de Cristo são colocados acima dos nossos interesses. Muitos esquecem desse princípio de Cristo. Vivem um cristianismo mascarado, um cristianismo falso. Nós temos que acordar, irmãos. Vida de cruz é mais do que isso. É caráter cristão, atitude de cristão. A vida de cruz é o marido amando a esposa. É a esposa submissa ao marido. O filho honrando os pais. E os pais não irritando os filhos, assim como diz na palavra de Deus. É o Senhor respeitando o servo. E o servo trabalhando com integridade. Todas essas são formas de autonegação, irmãos. São atos de renúncia. São atos de cruz. Agora, tem gente que diz assim, não posso ir na igreja, já tem outros compromissos por aí. Irmãos, eu tenho certeza de que Ana fazia as ofertas dela, da vida dela, de bom grado, porque ela fazia com amor. Ela não pensava que isso era um fardo que ela tinha que carregar. Ela não pensava que isso ia prejudicar a sua vida, que ia atrapalhar a sua vida, ou que ela estava gastando o tempo dela indo fazer as coisas para Deus. Ela fazia com amor. Isso é renúncia, irmãos. Cristo quer seguidores que o sigam com compromisso em todas as áreas da vida. Pessoas que o sigam com amor. Pessoas que o sigam como Ana fez, sabendo que vale a pena renunciar, que vale a pena, que compensa seguir a Cristo. Irmãos, eu vou contar para vocês o que aconteceu com alguns homens que seguiram a Cristo. Vou listar alguns nomes aqui para vocês saberem. Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Tiago, Bartolomeu, André, Tomé, Judas, Matias, Barnabé e Paulo. Esses são homens que foram mártires da igreja. Esses são homens que não tiveram uma morte tranquila, que morreu dormindo, ou que morreu porque já era hora de morrer, porque Deus o levou. Esses são homens que morreu por amar a Cristo, por adorar a Cristo, por proclamar o Evangelho de Cristo. Esses são homens que morreu de forma, às vezes, que a gente imagina, fala que morte horrível,
Que coisa horrível. Aí você pensa, será que vale a pena então seguir a Cristo? Esses homens, irmãos, foram capazes de seguir a Cristo até a morte. Eles não negaram a Cristo, eles morreram por Cristo. E é porque deve valer muito a pena, irmãos. É porque seguir a Cristo deve valer muito. Segundo ponto, aquele que tem sua vida totalmente entregue a Deus, entende o valor do serviço. Ainda no versículo 37, a gente pode ler, era uma viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo. Nós já dissemos que ela renunciou tudo para estar ali naquele templo. Mas o que ela ficou fazendo então nesse templo? O que ela ficou fazendo ali? Mas se o versículo acabasse aí, irmãos, a gente podia pensar várias coisas. Mas Lucas, ele faz questão de dizer o que ela ficava fazendo. Não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e oração, de noite e de dia. Glória a Deus por isso. Ana não estava indo no templo para passar uma hora por esporte, por rotina, porque ela queria, assim, à toa. Vou lá fazer, né? Por tradição, porque o pai ou a mãe dela fazia. Mas Ana fazia, irmãos, porque ela fazia com amor. O texto deixa claro que ela estava lá servindo a Deus, adorando a Deus. Lucas, ele é detalhista e ele não deixa passar nada. E quantos preconceitos, irmãos, as mulheres não tinham naquela época? Quantos preconceitos, quantos empecilhos, quantas coisas ela não devia enfrentar para estar lá adorando a Deus naquele templo? Mas ela estava ali, fazendo chuva ou sol. Ana não se assustava e não se ausentava da presença de Deus. Ser viúva naquele tempo, irmãos, não pense que era fácil. Não é como hoje, que as mulheres são mais independentes, às vezes tem serviço próprio, tem seu dinheiro, os filhos ajudam. Não era assim. Viúva naquele tempo era difícil, era complicado. As viúvas, para mostrarem que eram viúvas, elas tinham que se trajar de maneira apropriada à condição dela, social. Ela não podia ter ornamentos. Elas não se penteavam. Elas não ungiam seu rosto com unguento. Elas vestiam com roupas de saco, para mostrar que elas eram viúvas. Mesmo assim, irmãos, Ana estava ali, servindo a Deus com todas as suas forças. A palavra empregada para relatar o serviço de Ana é latreia, que é servir a Deus com toda a nossa potencialidade, inteligência, energia, experiência e devoção. Ela servia a Deus em todo o tempo. O texto diz, de dia e de noite. Dá até para imaginar Ana voltando e vibrando com a execução do serviço de Deus. Pensem aí vocês, imaginem aí vocês, ela de dia e de noite adorando ao Senhor, alegre por poder executar os seus serviços no templo. Ela entendia, irmãos, o valor de servir a Deus. Eu queria ler outro texto com vocês. Se vocês quiserem abrir a Bíblia, está em Marcos 10, capítulo 42 e o 45. Marcos, capítulo 10, versículo 42 ao 45. Marcos 10, 42 ao 45. Diz assim: Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio,
e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Glória a Deus por isso. Os discípulos de Jesus, irmãos, viviam brigando e discutindo entre si para saber quem que era o maior e quem que era o menor. Quem que era o mais amado de Jesus e quem que era o menos amado. Mas Jesus, ele falou isso, ele disse isso, para que eles pudessem parar com aquela briga. Aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva. Ser grande para Jesus, irmãos, é servir. E ele próprio deu esse exemplo. Ele mesmo fez isso. Em seu livro, Celebração da Disciplina, comenta assim: como a cruz é um símbolo de submissão e renúncia, a toalha é um símbolo de serviço. Jesus, ele mostrou isso para nós, que ele veio para servir. A toalha é um símbolo do servo. Pessoas que, faça chuva ou faça sol, estão ali, importando-se em servir a Deus, agradar ao Senhor, trabalhar a Deus. Esse sim é o maior para Jesus. Esse sim é o maior para Deus. Nós queremos o melhor que Deus tem para nos oferecer. Mas o que a gente oferece para Deus, irmãos? A gente oferece o nosso melhor? A gente vem à casa de Deus com toda alegria, com todo amor, serve Ele com todo o nosso fôlego? A gente tem que aprender, irmãos, que Jesus, Ele quer você servindo Ele com alegria, com amor. Ele não quer que você venha só por vir. Eu vou lá porque eu já estou acostumado a ir, todo sábado, todo domingo tem culto, toda quarta-feira. Então eu vou lá só por ir mesmo. Às vezes vou escutar uma palavra boa, às vezes não. Irmãos, Jesus, ele nos mostra que para Ele o importante é você vir e servir com alegria. Você ser servo na sua vida. Você trabalhar para Ele. E não só aqui dentro da igreja. Em todos os dias da sua vida, na sua casa, com seus amigos, no seu trabalho. É isso que Deus quer. Jesus, Ele quer isso na nossa vida. E não podemos vir na igreja, irmão, só esquentar o banco, por rotina. Mas tem que ser com compromisso. A gente tem que entrar aqui na presença do Senhor e servir a Ele com alegria. Com todas as nossas forças. Se envolva, irmãos, na programação. Se tem uma programação, venha. Faça você valer a pena. Você valer o que Jesus fez por nós. Eu vou vir porque eu quero adorar a Deus. Se envolva no culto. Adore a Deus. Louve a Ele. A gente tem que fazer a nossa parte, irmãos. Em terceiro ponto, aquele que tem sua vida totalmente entregue a Deus reconhece o valor da espera. Aí você se pergunta, por que o valor da espera? Esperar tem algum valor? Em 1 Coríntios 15, 19, Paulo diz assim: se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais infelizes entre os homens. E em outro texto, Filipenses 3, 20, diz assim: mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Irmãos, Ana, ela esperava o Salvador. Ana, ela declarava publicamente o seu amor àquele menino que ainda estava por nascer. Ana, ela viveu uma vida de entrega total a Deus. Ela tinha certeza que o Salvador viria, que Jesus viria. Tem um período que aconteceu, escrito em Malaquias,
o último livro do Antigo Testamento até a escrita de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Quem se lembra o que aconteceu nesse período? Alguém se lembra? O silêncio. Diácono Jonatas falou baixinho, mas é isso aí. O silêncio da parte de Deus, irmãos. O silêncio. Ana é de 88 antes de Cristo. Aproximadamente, mais ou menos 88 anos. Isso é incrível, irmãos. Porque Ana, ela permaneceu firme nos caminhos do Senhor, mesmo Deus estando em silêncio. Mesmo Deus não falava nada naquele tempo, não tinha profeta que se levantava para falar. Mas Ana estava ali firme, fiel. Gente, irmãos, tente imaginar uma velhinha, uma senhora, que não se ausentava da presença de Deus, que ia todo dia adorar ao Senhor. Imagine ela, construa ela na sua mente. Ela indo todo dia, de dia e de noite, adorando ao Senhor, mesmo no silêncio. Temos muitos exemplos, irmãos, de pessoas que desistem em meio ao silêncio. Muitas pessoas que, na espera de Deus, como meu pai falou ontem, sobre a oração, que às vezes a gente ora, e vem um silêncio. Muita gente desiste nesse meio. Tem gente que não aceita o silêncio de Deus, meus irmãos. Mas essa senhora estava ali para adorar ao Senhor fiel, acreditando que o Senhor Jesus viria para salvar e libertar o seu povo. Aquela senhora estava ali para adorar a Deus, porque ela acreditava que poderia vir o Salvador. Mesmo em meio ao silêncio, ela sabia que Jesus estava vindo, irmãos. Mesmo em meio ao silêncio, ela estava ali, firme e forte, adorando a Deus, anunciando a palavra de Deus. Baseado nas escrituras do Antigo Testamento, ela conhecia tudo aquilo que Deus já tinha feito e tudo aquilo que Ele poderia fazer, irmãos. Ela conhecia e ela fazia declarações eloquentes sobre o Messias que havia de vir. Por quantos caminhos Ana não poderia ter andado, mas ela escolheu o melhor. O melhor caminho é viver ao lado do Senhor, meu querido. Não existe outro caminho melhor. Às vezes você acha, não, mas o mundo me oferece tanta coisa boa lá fora. O melhor caminho é ao lado do Senhor Jesus. O melhor caminho é do lado dele e ela escolheu o melhor. Por muitos anos, irmãos, ela profetizou com base nas escrituras sobre o Messias que havia de vir. E quando ele chegou ao mundo, ela estava ali. Em Lucas 2,36, ali aonde? No templo, adorando e exaltando ao nome de Deus. Mais de 60 anos de espera, irmãos. E quando ele chegou, Ana estava preparada. Ana estava no lugar certo, na hora certa. Quando ela viu a Cristo, ela soube que valeu a pena esperar. Ela soube que valeu a pena dedicar toda a sua vida por aquele momento, irmãos. Em Lucas 2,38 diz: chegando na mesma hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Onde nós estamos, ou como estaremos quando o glorioso dia chegar? Será que a gente vai reconhecer o valor dessa espera? Todo aquele que tem a vida entregue a Cristo, irmãos, sabe que Ele vai voltar, sabe que pode contar com esse dia, sabe que Ele está vindo, está próximo à sua chegada. Todo aquele que tem a vida entregue a Ele, sabe o valor da espera, irmãos, sabe o valor de adorar a Ele, mesmo em meio ao silêncio. Irmãos,
o nosso ser só é completo quando a gente entrega a Ele. Quando a gente tem a nossa vida entregue totalmente a Deus, totalmente ao nosso Senhor. Às vezes tem gente que te chama de bobo, de doido, sei lá, por tanta dedicação, por tantas horas dedicadas a Deus, por tanta coisa que às vezes a gente tenta fazer para servir a Ele. Só que imagine quando Ele voltar, meus queridos. Imagine o quanto Ana não ficou feliz de reconhecer aquele menino. Esse dia está para chegar para nós, meus queridos. E esse dia vai ser muito feliz. Quanto tempo de espera, quanta saudade a gente já tem daquele lugar que a gente espera por tanto tempo. Um lugar às vezes que a gente nem imagina como vai ser, mas a gente sabe que vai ser grandioso estar ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Um lugar onde não vai ter mais dor, só vai ter vida. Não vai ter mais sofrimento, só vai ter saúde. Um lugar que não vai ter choro, irmãos, só alegria. Glória a Deus por isso. Um lugar que vai ter somente riso, felicidade, como a gente tem estudado nas lições no sábado de manhã. É esse o sinônimo do lugar que a gente vai viver, irmãos. Vai ser feliz, porque a gente vai estar do nosso lado. Do nosso lado a gente vai ter Ele, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente vai poder comer do fruto da árvore da vida. A história de Ana, irmãos, aconteceu 4 antes de Cristo. Lucas, ele escreveu o Evangelho em 60 e 62 depois de Cristo. Possivelmente Ana já estava morta. Mas o que ficou da vida dela? Ficou um testemunho maravilhoso. Ficou um testemunho de vida dedicado a Deus. Ficou esse escrito de uma vida dedicada ao Senhor, de uma entrega total ao Senhor. E você, irmão? Você tem dedicado a sua vida totalmente a Deus? Você tem entregado sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo? Você conhece o valor da renúncia? Nós, como servos de Deus, irmãos, como a gente viu aqui nos pontos, a gente tem que conhecer o valor da renúncia. A gente tem que conhecer o valor do serviço. E a gente tem que conhecer o valor da espera. Porque um dia Jesus voltará e está breve. Ele voltará. Irmãos, e como nós estaremos? Aonde nós estaremos? Será que vamos ter uma vida que tenha agradado a Deus? É isso que eu deixo para os irmãos hoje, nesta noite. É a palavra que o Senhor nos dá nesta noite. Para pensarmos, entregue o seu caminho ao Senhor e tudo Ele fará. Entregue a sua vida a Ele totalmente, a serviço dEle. Saiba o valor da renúncia. Saiba o valor do serviço. E saiba o valor da entrega e da espera, irmãos. Porque Jesus, Ele quer mudar a sua vida. Ele quer estar com você cotidianamente. Ele quer que você sirva a Ele com alegria. Que Deus possa falar melhor no coração de cada um nesta noite.